Pastor Miranda pergunta o tempo que ele tem. Nossa sessão encerra às 12 horas. Então até às 11h58 ele pode falar, né? Meus irmãos, eu falei Suécia porque eu moro na rua Suécia. Tá bem? Então, um dia uma pessoa aqui envolvida com construção, a gente ia fazer alguma reforma lá em casa, eu comentando, eu falei, não, eu estou fazendo uma reforma na Suécia. Aí ele olhou para mim assim, não me conhecia, olhou para mim e falou, isso aí deve ser um pastor da Mundial, né? Não sei o quê. Aí falei assim, inclusive está vindo um dinheiro da Suíça, que a minha irmã morava na rua Suíça, é uma rua atrás. Há um bairro aqui em Cabo Frio que é só cidade da Europa. Isso que eu brinquei da Suécia. Tá bem? Meus irmãos, eu quero agradecer a oportunidade. Eu não vou, assim, usar nenhum formalismo. O irmão é excelentíssimo, presidente, os irmãos da mesa, mas nós somos todos irmãos em Cristo. E eu, às vezes, quando há necessidade em algum lugar, eu uso esse protocolo, mas aqui nós somos irmãos e eu estou aqui com o coração desejoso de fazer o melhor que a gente puder. Se não puder, é porque realmente nós somos limitados. Mas com muita alegria nós estamos recebendo vocês. Tá bem? E eu vou pregar agora. Pastor Marcos Magalhães seria hoje, mas será amanhã à tarde. Então houve essa inversão. Quero agradecer também ao pastor Ebenezer, que foi o primeiro contato que a gente fez dessa possibilidade, facilitando. Bem, os irmãos estão com um tema que é integrando as novas gerações, não é? Se a gente quisesse mesmo integrar novas gerações, claro que não dá agora, não é isso? A gente deveria ir lá para o CIEP agora, todo mundo botar um short e jogar futebol de salão com os embaixadores do rei que estão lá. Para ter uma ideia de como... Lógico, claro, aqui está em congresso, não é possível. Mas lá na sua igreja você faz isso? Não, hoje aqui não dá, lógico, o congresso é aqui, a atividade é lá. Mas lá na sua igreja você faz isso? Se a gente quisesse integrar as novas gerações mesmo, sabe o que a gente tinha que fazer? Por exemplo, quantos acham que eu tenho mais de 40 anos? Levantem a mão. Abaixo de 40 anos. Obrigado, irmãos. Depois identifique comigo, vou pagar um doce para você lá. Viu? Ó, teve um bom número, hein? Teve um bom número. Quem acha que eu tenho entre 40 e 46 anos? Levantem a mão. Aumentou o número. Opa, eu vou ter que pagar doce para todo mundo. Eu tenho 53. Levaram um susto, levaram? Fala a verdade. Levaram, quem não sabe? Agora, imagina, eu estou com roupa de pastor batista, do tempo de hoje, 1960 não. Era isso aqui, gravata, colete, é ou não é? E paletó. É assim que eu usei também, uso ainda. Do colete não, mais. Agora, se eu tivesse com tênis, com uma calça jeans, um brim, e com uma camisa polo, então, como é que é? Lacoste que fala? Hein? Lacoste? Então, é Lacosta? É Lacosta não, rapaz. Então, eu pareceria que eu tinha essa idade? Teria, talvez menos, vocês identificaram também por isso. Eu tenho 53 anos. Por exemplo, se eu cantar aqui, ó. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Mas não tem letra aqui, todo mundo lembrou, não lembrou?
Agora se eu cantar, nem eu sei, eu estou me esforçando. Todo dia o pecado vem, o pecado me chama, eu escolho Deus. Canta comigo, você canta aí. Nem eu sei, eu tinha que ter a letra aqui. Todo dia o pecado vem, o pecado me chama, eu escolho Deus. Quem canta essa música aqui? Levanta a mão. Nunca ouviu falar? Seu neto canta, seu filho canta, meu filho canta, minha filha canta. E se esse auditório fosse transformado agora, vocês todos fossem arrebatados para o céu, eu não quero que isso aconteça agora, entendeu? Está sendo muito gostoso esse companheirismo aqui. E no lugar de vocês viessem os netos e os filhos, mas não é filho com quem tem 80 anos não, porque quem tem 80 anos, o filho está com 50 e pouco, é a minha idade, 60, eu estou dizendo filho de mais novo aí. Então neto, bisneto, se eles estivessem aqui, na hora de começar cantando assim, leva tu contigo o nome, pode mandar internar. Não, nem eu não ia, pode mandar internar. Mas se eu começasse a cantar que nem eu sei, todo dia o pecado vem, o pecado me chama, eu escolho Deus, não sei o que, eu escolho Deus, eles iam cantar. Quem é? Olha lá, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu não sei nem a música direito, eu escolho Cristo todo dia, já morri para a minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. É mais ou menos o ritmo, eu não sei a música direito não. Essa letra é bonita, fale comigo, mas eu escolho Deus, fale comigo, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri para a minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Letra bonita, só que esse ritmo é diferente. Quem canta isso é Thales Roberto. Ele é meio esquisito para cantar, ele é feio para cantar, entendeu? Ele canta, ele é feio para cantar. Eu já preguei ele do meu lado assim, aqui no evento aqui, depois eu ouvi uma parte. Ele faz umas caretas. Tem hora que eu pensava até que ele é meio maluco, mas diz que quanto mais careta fizer, canta melhor. É verdade, irmão, que canta aí? É verdade mesmo? O irmão não fez careta aqui não, fique tranquilo, mas diz que é assim. Falaram comigo um dia, falei, por que faz careta, pastor? Quanto mais careta fizer, mais feio, porque está pegando mais recurso, irmão. O tom não entra, mas não é só por causa do tom não, irmão, não, tom só não, a letra é linda. Quem é melhor crente? Quem canta leva tu contigo o nome, ou quem canta isso nesse ritmo? Ninguém. Mas sabe o que está acontecendo? Nós estamos, e quando eu falo nós, não estou falando vocês não, nós, eu também, eu luto para tentar. Nós estamos dizendo que essa geração não, entre aspas, não presta, porque a gente acha que eles têm que vir até nós, e nós não irmos até eles. Irmãos, não adianta, não ficar numa guerra igual briga de esses lutadores novos aí, MMA, né? Pontapé para lá, tapa para cá, figuradamente, porque não funciona. Então nesta manhã eu quero que a gente reflita, e eu vou dividir a minha palavra em duas partes. Uma primeira é dando uns fundamentos desta nova geração, e eu estou me apropriando de um estudo que o pastor Adenauer fez aqui em nossa igreja. Eu liguei para ele e ele me autorizou a usar um estudo muito bom, para a gente entender um pouquinho desta nova geração, do seu neto. Por exemplo, quando eu venho aqui para o púlpito na igreja, que eu coloquei o sermão nesse aparelho, eu trago a Bíblia também, para mostrar às pessoas que eu uso a Bíblia impressa. Eu tenho mais de 30 em casa, de vários tipos, ganho, aniversário da igreja e tal, 30 de uso pessoal, talvez tenha até mais, eu já devo ter pedido a conta. Mas eu trouxe hoje, não trouxe a impressa, para dizer que isso aqui é o que a nova geração está usando. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Inclusive um pastor foi falar no congresso de pastores, não era de homens não, para não achar que a gente, se porventura dá a entender que eu estou falando mal de você, não estou não.
Aí ele foi com ele pastor, um pastor muito preparado, ele levou assim. Aí um pastor lá no meio do auditório, de brincadeira, ou não sei também, de repente, virou e falou assim: esse negócio de pastor que leva computador para o púlpito, para mim está fora. Assim. Abrindo um parênteses, sabe por quê? Tem gente que mesmo transformado por Cristo, continua indelicado. Pastor, diácono, homem, mulher, jovem, adolescente, não tem. Tem gente que continua indelicado. Agora eu não sei se foi brincadeira. O pastor virou e falou assim: meu irmão, isso aqui é um computador mesmo, é um recurso. Só que o irmão aí no banco tem uma Bíblia. Ele dizia, eu tenho aqui 48 versões diferentes. Você tem condições de levar 48 versões para o culto? Hein? Não tem, nem duas. Já vai começar a pesar. Nesse aqui, acho que eu tenho 3 ou 4 aqui. Aqui eu tenho 2 Bíblias. Isso aqui é novo, agora há pouco tempo aí, o pessoal me obrigou quase a comprar esse negócio, que aqui tem 2 Bíblias, porque eu só coloquei 2. Mas, por exemplo, aqui você tem acesso à internet. Você pode acessar a internet em qualquer lugar aqui da igreja. Se você entrar na internet, aí você vai para o site de Bíblia, você bota a Bíblia do mundo todo na língua que você quiser. Você quer ler em coreano, você vai lá e lê em coreano, pela internet. Eu estou falando isso para dizer que isso não faz parte da nossa geração. Vocês já viram quando vai a algum banco, e aí está na fila, daqui a pouco chega uma pessoa mais idosa, ela leva um tempo para fazer um negócio de segundos. Não é porque ela é burra, não. Se você pegar o jovem de hoje, o adolescente, ele não vai saber fazer lá um trabalho no carro de boi. Você vai dizer assim: mas isso aqui é tão simples. Então, é esse distanciamento que a gente precisa compreender. E aí, para não ficar nessa briga figurada, ninguém está brigando da tapa não, mas para não ficar nessa briga figurada, de, né, quem é que vai lá, quem é que vai, não, aqui não prende nada, esse pessoal está ultrapassado, como o pastor Robson falou ontem, né? Os idosos se aproximaram. Só que o detalhe é que é muito mais difícil para eles virem até onde nós estamos. Não é porque querer ou não querer, eu não diria que é difícil, né? É impossível. Saiu um videozinho recentemente na internet, muito curioso. Estava num centro cirúrgico. Então o médico ali, os instrumentadores, pessoal da equipe médica, e o pai também, ali presenciando o parto para fotografar, e a mãe então foi lá ter o parto. Saiu o bebê. Quando saiu o bebê, o médico foi pegar para dar aquele tapinha, né? Quando o bebê, pulou, saiu andando, foi na mesa que estava sendo o médico, pegou um aparelho assim, tipo um iPhone, parou, pegou, tirou foto da mãe, tirou foto da equipe médica e começou, botou no Facebook. Interessante o vídeo, para mostrar como que ele faz. Quem tem bisneta aqui, ou neto, com 2, 3 aninhos, que já pega lá o aparelho, é assim ou não é? Irmãos, não adianta ficar dizendo que a gente vai integrar, se a gente não compreender isso. E eles não são piores crentes que nós. Vai ter inclusive entre eles melhores crentes do que nós. E vai ter também possivelmente piores. Então eu me reporto, por exemplo, Provérbios 22:6. Ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Bem,
Mas como é que a gente vai ensinar essa geração? Com a nossa linguagem. Como é que eu vou cantar para essa nova geração? Assim. Se da vida as vagas procelosas são. Esse hino é lindo, é ou não é? Lindo, eu canto até hoje. Irmãos, às vezes eu paro lá em casa de noite, quando estou assim, aí eu pego, vou para o YouTube, ou então para outros recursos, e eu fico ouvindo assim durante um tempão hinos antigos. Faz parte. Mas fala a verdade. Se a gente botasse aqui um papel na mão de cada um, para dizer o que significa, se da vida as vagas procelosas são. Olha, não é porque vocês não são intérpretes, porque nunca a gente parou para refletir. A maioria não vai nem saber, mas canta. Canta, não sabe, mas canta. Se a gente cantar isso para eles não vão entender nada, porque nem a gente entende direito. A gente cantou, porque decorou e é lindo, mas a gente não, e eles é que não vão entender nada mesmo. Então, é isso que a gente tem que perceber. E Rui Barbosa disse uma vez o seguinte: cabe aos sábios entenderem os ignorantes, e não os ignorantes aos sábios. Quem tem maior sabedoria? É idoso ou é criança, adolescente? Quem tem? Hein? A lógica é do idoso. Quem tem mais sabedoria? É o idoso, não tem dúvida nenhuma não. Você não tenha constrangimento diante do seu neto, não, e seu filho, não. Você tem mais sabedoria do que ele. A menos que você seja um também insensato, que não busca a sabedoria de Deus. Porque cabelo branco não dá também maturidade. Mas supõe-se a maioria é mais sábia, claro. A juventude, a meninice é o tempo da precipitação. Acha que sabe tudo. Então alguns acham que sabem mais do que você. Não sabe não. Você é mais sábio. Então quem tem que ir somos nós. Nós temos que ir. Mas é difícil também, pastor. Eu sei que é difícil. Mas a gente tem que encurtar. Porque como é que a gente vai ensinar a eles? Como é que a gente vai ensinar essa geração para que depois não se afaste? Até quando se envelhecer, não se desviará dele. Como? Nós temos que vencer esta barreira. Olha, para vocês terem uma ideia, preste atenção. Pastor José Laurino, da Primeira Niterói, eu estou usando então agora parte do texto que o pastor Adenal usou. Ele destacou 3 pontos com relação a essa questão das gerações. Primeiro, precisamos conhecer melhor a geração atual. Segundo, precisamos estabelecer um diálogo com esta geração chamada Z. Grave isso, depois eu vou falar rapidinho. E precisamos compartilhar valores espirituais com esta geração. Então, primeiro, conhecendo a nova geração, eles são netos, na grande maioria, da chamada geração Baby Boom, explosão de bebês, que foi de 1943 a 1964, aqui no Brasil. E esta geração é sucessora, tem como a geração X, que é de 60, 76 e 84. Então, é a minha geração. Quer dizer, eu vim com a influência de uma geração, de 43 a 64, e agora, depois de mim, já veio a Y. E agora tem a geração Z, que é chamada de Homo sapiens, e é a primeira geração após o advento da internet. São aqueles que nasceram a partir de 93. Alguns acham isso em 1990. Mas então tem mais ou menos 20 anos. Eles nasceram no meio dessa geração.
Ninguém aqui nasceu em 1993, nasceu? Tem alguém? Só quem está lá no multimídia, não é? E quem está no som. Vai um de nós para lá mexer naquele negócio? Só se tem alguém que é experiente da área. Você pode orar, jejuar, entregar todo o seu dízimo. Se quiser entregar aqui, está aqui. Você pode orar, jejuar, entregar todo o seu dízimo, fazer o que você quiser. Você não vai mexer, se você não é técnico. Pega o seu neto que nunca entrou numa... Perdão, eu espero que não tenha aqui. Mas vamos supor um garoto aí que nunca entrou em igreja nenhuma. Com 10 minutos que ele ficar lá, ele vai aprender a mexer naquele negócio. E vai colocar som para falar. Percebe? Esta geração. A revista Veja, de 2001, publicou um artigo chamado Características e Perspectivas de uma Juventude que Conhece a Internet desde a Infância. O autor destaca a grande nuance dessa geração é zapear, geração Z, zapear. Por isso Z, essa geração muda de canal de televisão assim, pum, 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 vai da internet para o telefone, do telefone para o vídeo, retorna para a internet, ele muda de visão da vida de uma hora para outra, ele está acreditando uma coisa, mas daqui a pouco na escola ele acredita em outra, daqui a pouco ele em outra, e olha, é uma geração que não tem qualquer apego aos padrões, não está presa a isso. Essa geração não está presa a isso. Antigamente, uma pessoa se convertia numa igreja e morria como membro daquela igreja. Eu sou membro de 2 igrejas só até hoje. A que eu me batizei é que eu sou pastor. Isso é um milagre, porque eu fiquei também na mesma igreja pastoreando. Mas eu sou daquela geração. Você ficava na mesma igreja. Quando mudava, aí era para lugar distante, você tinha que transferir de igreja. Para uma igreja batista, ou melhor, baptista, da mesma fé e ordem. A geração de hoje não. Ele pode estar na igreja batista e daqui a pouco está na igreja metodista. Ele pode estar na metodista, daqui a pouco na batista. No seu tempo não acontecia, no meu tempo não acontecia isso. Mas sabe o que a gente diz? Que eles estão errados. Mas para eles não estão errados. E se a gente analisar conceitualmente, sem qualquer influência da cultura que está imposta a nós, que é a nossa formação, toda a nossa história, eles não estão errados não. Os metodistas são de Cristo? São ou não? Nós somos de Cristo? Então eles estão errados? O metodista que vem para cá está errado? O batista que vai para lá está? Não está. Mas a gente não era dessa geração. É ou não é? Não era. Eles são. Um trabalho realizado pela Unicamp falou sobre os jovens rápidos e ágeis com os computadores e tem dificuldade com algumas coisas muito simples. Pastor Robson falou ontem aqui, você bota adolescente para ele ficar uma semana sozinho, ele só vai comer miojo. É ou não é? Você já foi com seu neto a algum restaurante que tem comida japonesa? Ele começa a comer aquele negócio. Já foi? Meu filho e minha filha gostam de comer aquele negócio de japonês. Eu também gosto demais de comida japonesa no prato dos outros, porque no meu é picanha, se puder. Muqueca de peixe. Eles transitam com a maior facilidade nesse negócio. Eu gosto de jiló, de quiabo, de canjiquinha, de carne seca, de banana, de batata doce. Você também. Agora tem gente aqui que comia pão de vez em quando na vida. Eu também, quando garoto. Porque padaria era longe, tinha que comprar pão. Passava o padeiro vendendo na sua casa.
Também os recursos não eram tantos. Então você comia batata doce colhida no terreno, banana cozida. Eu gosto disso. Eles não, eles têm facilidade, mexem com o computador, mas não sabem cozinhar, muito mal. Isso é raro quando acontece um fato ou outro. Concluíram que cerca de 51%, isso naquela pesquisa, isso já passou, utilizam a internet para acessar redes sociais, 14% para outras formas de recreações e apenas 19% para fins educativos. Essa geração é multitarefa, ou seja, eles ao mesmo tempo querem ouvir música, assistir televisão e teclar no smartphone. Se você viu um seu neto na sala, ele está com a televisão ligada, ele está com quase que um fone aqui, e ele está com um negócio aqui. Preza pela fluidez, quer dizer, não quer ficar com conceitos estanques. Não é isso aqui que eu creio, acabou, mova-se o mundo, não é? Que os montes se transportem para os meios do mares. Deus está no meio da cidade, é o nosso refúgio, mas eu também daqui não saio. Eles não, eles transitam, trabalham com maior rapidez as informações recebidas. Vem uma informação, eles opa, legal, pum, pum, mas daqui a pouco, pum, pum, acabou, vem outra. É assim, não era o nosso caso. Como que vai interagir com essa geração? O jornal Estadão, em 2011, apresentou que em termos absolutos havia 2,6 milhões de idosos no Brasil em 1950, 60 anos ou mais. Em 1950, havia em média de 2.600.000 idosos no Brasil. Em 2010, 60 anos depois, 19.600.000, 20 milhões. 60 anos depois, 20 milhões. Em 2050, vai ter em média 64 milhões de idosos no Brasil. Em termos relativos, em 60 era 5% da população, menos um pouquinho. Depois, em 2010, para 10%. E nos 40 anos seguintes, até 2050, vai ser 30% da população. Então, hoje, acontece uma mistura muito maior de gerações. Muito maior. O que acontece? A gente tem todas as gerações convivendo ao mesmo tempo. E às vezes é difícil interagir com elas. E a gente vai dizer assim, mas na minha igreja, os jovens estão participando. É verdade, participam. Mas veja só, eles participam porque eles são flexíveis, o programa de culto é estruturado para alcançar mais esta geração, às vezes até alguns se aborrecendo com isso, ou porque nós, os adultos, estamos dizendo, não, eu estou quase passando. Deve ter gente aqui, não estou desejando, que talvez não tenha mais 10 anos de vida. Eu não estou desejando. Quem sabe é Deus. De repente eu vou primeiro que você. Mas pela idade, tem gente aqui que não tem 10 anos de vida. Pela idade, o meu filho vai ter mais 60 anos de vida. Quem é que vai prosseguir com o Evangelho? Quem tem 10 ou quem tem 60? A gente tem que compreender isso, irmãos. Porque a gente vai dizer, não, lá na minha igreja nós damos oportunidade. Não, eu gosto dos jovens. Mas vem cá, você um dia foi lá comer hambúrguer com eles no McDonald's? Ah, é cá. Você fala assim? Não, eles falam. Não? Porque eles comem hambúrguer. Quando tem aquele culto jovem que eles cantam a música do Tales ou de outros aí,
você vai lá e fala, não, eu vou cantar esse negócio, é até difícil, ó, não dá para cantar, mas eu estou com você aqui. Então, o que ocorre? A interação está acontecendo muito, quase que na teoria. Nós estamos convivendo, mas no dia a dia a gente não está conseguindo estabelecer esta relação de integração verdadeira. Agora, a gente não pode perder o foco de que quem vai prosseguir e que vai levar o bastão são eles. Seca-se a erva, murcha a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, meu irmão, você vai secar, você vai murchar, eu vou secar e eu vou murchar, queira ou não queira. Quem vai levar é seu filho, seu neto, seu bisneto, até a volta de Jesus. Se você não quiser que ele leve, pede para Jesus voltar hoje. Eu não sei se Deus vai atender, porque ele tem um programa já estabelecido. Quem vai levar são eles. Nós não podemos então, voltando àquele tema que eu estou desde o início batendo, ficar nessa briga teórica. Nós temos que preparar essa geração, porque se eles fracassarem amanhã, o fracasso é nosso. Já viu aquele pastor que sai de igreja? Ele sai da igreja, depois ele diz assim, eu saí de lá, acabou tudo. Quem é que fracassou? Ele, porque a igreja não estava preparada para a chegada do outro. Se é verdade, que na maioria não é, às vezes acabou o que ele gostava, veio outra coisa que ele não gostava, cada um tem um gosto. Entendeu? Se eu pudesse, eu faria vocês todos torcerem pelo melhor time do Brasil, que é o Fluminense. Não é verdade? Mas não querem, eu tenho que suportar flamenguista. Suportar o seguinte, desculpe aqui, o pessoal não entende. Suportar é tomado no sentido pejorativo e negativo. Eu estou suportando, falando. Suportar é dar suporte, sabia? Ué. A gente pega as coisas no sentido negativo. A Bíblia diz assim, suportando-vos uns aos outros em amor. Aí você pensa, puxa vida, eu tenho que aguentar aquela mala. Eu tenho que aguentar aquele traste, aquele negócio, porque a Bíblia diz. Não, meu irmão, o que a Bíblia está dizendo é que você tem que dar suporte a ele, para que ele permaneça. É nesse sentido. Então eu tenho que suportar a flamenguista. Melhorou? Hein? Melhorou. Mas é isso mesmo, não estou imaginando não. Veja bem, eles que vão levar. Já viu aquele líder de união masculina? Não, eu fui presidente da união masculina, a união masculina bombava. Não, a gente não fala bombava não, né? Só eles, né? Hein? Só ele, a gente não fala. Eu estou aprendendo. Sabe como é que o irmão cumprimenta as pessoas? O irmão tem jeito de militar. Ele foi militar? Não, né? Serviu. É porque tem. A gente cumprimenta assim, não é, irmão? Sabe como é que eles cumprimentam? Sim, irmão. É assim que eles cumprimentam? É ou não é? Ou não é mais assim? Como é que a gente tirava foto? Não sorria também não, era mais sério. A gente tira assim. Como é que a gente tira foto? É ou não é? Pode ver. Mas aí aquele presidente da união masculina diz assim, não, eu era presidente da união masculina, o masculino bombava. Fazia evangelismo nas praças, fazia não sei o quê, e não sei o quê. Acabou a união masculina. O fracasso foi dele, porque ele não preparou a geração seguinte para continuar. Hoje até para ir para a praça você tem que pedir autorização.
comunicar, autorização não é impedido não. Não é impedido. Todo mundo pode ir para a praça. Só que se você for para a praça e colocar um som, você já começa a entrar nas leis das cidades. E aí então você tem que ter protocolado, ter comunicado. Certo? Porque o bombeiro pode chegar e dizer assim, não, está bloqueado, isso aqui não pode, porque vocês não estão cumprindo uma exigência. No tempo tinha isso. Não, os irmãos saíam, vão lá fazer o arrastão. Ia para a esquina. Não é não? Hoje você colocar um som em determinado local, o cara liga lá para a polícia e diz assim, aqui, está me atrapalhando. Eu estou em casa, eu tenho um idoso aqui de 80 anos, está doente. A polícia vai na hora. Então você tem que ter autorização, você tem que ter planejamento, porque aí os setores da cidade vão. Se você quiser ir sozinho, só no gogó, tudo bem, aí você não precisa, porque você não está impedido. O governo não diz se você pode ir ou não no Brasil, por enquanto. Só quando você começa a montar a estrutura, aí você depende deles. Então, se a gente não preparar a nova geração, o fracasso é nosso. Não é deles, é nosso. E a gente precisa preparar. E será que a gente não está nesse lenga-lenga de briga imaginada ou imaginária, perdendo a oportunidade de preparar esta nova geração? Será que a gente não está perdendo a oportunidade de dar para eles a sabedoria que nós temos? E que as pessoas acima da minha idade aqui tem mais do que eu, para que com esse suporte eles possam prosseguir e alcançar a geração seguinte. Por exemplo, a gente ia para a praça, levava lá 50, 100 pessoas, vamos dizer, cantávamos os hinos, tinha lá umas 10 pessoas ouvindo, e olhe lá, um se convertia, glória a Deus. Ele dentro da sala hoje dele, da casa dele, ou na rua, qualquer lugar, se ele pega um aparelho desse, ele dispara um torpedo, ele pode mandar mensagem para 1 milhão de pessoas. Quem que está alcançando mais? A gente que alcançava com culto na praça, ou ele que está alcançando com isso aqui? Eles. Então, se a gente ficar nesse, a gente está perdendo a oportunidade de dar a eles o suporte, para que eles alcancem outras pessoas. Nós temos que parar com esse discurso de que no meu tempo era assim. No seu tempo usava fogão a lenha, você não usa mais fogão a lenha, usa? Sua esposa vai embora no mesmo dia, a não ser que tenha lá como relíquia, e para fazer de vez em quando, manda usar fogão a lenha todo dia. É uma agressão a ela. Estou falando que a esposa pega aqui, só que a gente é meio esquisito. A gente está dizendo, não, no meu tempo não era assim. Mas no seu tempo não era com relação ao fogão. Tinha que sair, pegar a lenha, colocar fogo, aqui levar um tempão para pegar. Era gostoso, no friozinho, aquele fogão aceso que nunca apagava também, não é não? Ficava lá, aquele cafezinho sempre quentinho. Eu gosto disso, mas não dá mais para viver hoje assim. Alguém aqui tem Fusquinha 62? Quem tem aí? Levante a mão. Gente, eu pensei que teria um grupo, porque aqui é um grupo de pessoas mais idosas. Ninguém tem Fusquinha 62. Hein? Irmão tem? O irmão tem o Fusquinha 62? Que bênção! Eu tenho a impressão que Jacó andou nesse Fusquinha. Jacó lá da Bíblia. Não, veja bem. Veja bem. Tem vantagem. Pergunta se ele paga IPVA. Não paga. Fusquinha 62 não paga IPVA. Não é isso? Abaixo de 15 anos, né? Para mais de 15 anos não paga, não é verdade? Não paga IPVA, não. Não é que ele não quer pagar, não. É isento.
A pessoa diz: não, no meu tempo não era assim, a igreja fazia assim, fazia assado. Mas ele não usa mais Fusquinha 62, é raridade. Ele quer usar o carro 1.6, 2.0, com airbag, com freio ABS, automático. A vida vai evoluindo. É assim hoje, isso não é pecado. E essa geração precisa então ter o nosso suporte para que ela seja preparada a envolver-se com a sabedoria que nós temos e com o vigor que eles têm. Apenas como detalhe, mas por exemplo, eu falei de evangelismo. Os jovens aqui da igreja se mobilizaram assim em 2 dias, acho que até de um dia para o outro. E o Fluminense foi campeão do Sub-17 aqui em Cabo Frio há 15 dias. E de um dia para o outro eles se mobilizaram, ficaram sabendo da decisão, foram para lá na hora do jogo. O jogo foi 1h da tarde, estiveram no culto, acabaram de preparar o material aqui, foram para lá. Num determinado momento na arquibancada, eles levantavam uma placa, cada um tinha um nome, estava escrito: Jesus te ama. Segundo eles, eu não pude ir, minha vontade era ir, mas eu não podia. Que num determinado momento, você esteve lá, não esteve? A torcida do Fluminense começou a gritar, não é isso? Jesus te ama, Jesus te ama. Sport TV filmando e transmitindo, e televisão daqui também, da cidade. Terminou o jogo, eles entraram no campo, cada um jogador do Fluminense ganhou uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, aquela capa preta, bonitinha. E eles tiraram a foto, tem nas redes sociais. Está no site do Fluminense? Pai, não, então eu vou ver, eu nem sabia, está vendo só? Eu nem tinha essa informação. Está no site do Fluminense. Eles tiraram a foto com a Bíblia e com a taça, um com a taça, correndo, pulando. Tem na rede social a Bíblia. Eles estão sendo menos eficientes do que a gente? Não estão não, irmãos. Nós temos que parar com esse discurso que no meu tempo era assim. No seu tempo era assim, hoje não é assim. E no seu tempo não era, o seu tempo não é fogão elétrico. Seu tempo não era fogão elétrico. Seu tempo não era carro, como era hoje. Era com dínamo, não é, Valdeir? É dínamo. Não é dínamo? Não, aqui é o Valdeir que está aqui? Não, estou confundindo. Cadê o Valdeir? Está lá. Você não está sentado aqui? Alternador hoje, mas ainda tem alternador também, não tem outro modelo, não tem nada. No seu tempo, lembra do Fusquinha? Depois que ele esquentava, você tinha que botar uma toalha na bobina. Você lembra? Tinha gente que andava com Fusquinha e andava com balde para pegar água onde parasse. Lembra disso? Botar na bobina. Hoje não. Hoje ele para em qualquer lugar. Que carro novo dá defeito também, é a mesma coisa. O problema é o mesmo. Só que ele para, aí ele pega aqui, seguro, aí o seguro vai lá, dá um carro para ele, leva ele até o local, reboca tudo, dá um carro para ele 30 dias se for preciso, 20. Entende? Então o que quem tem que fazer? Nós temos que preparar esta geração. E aí, a gente tem que inverter a coisa. Em vez de a gente ficar, quando o jovem cantar, todo dia eu escolho Deus, o pecado vem, eu escolho Deus. A gente ficar assim. Tinha que cantar, levo contigo. Não. Essa geração hoje só quer cantar esse negócio. Aí ele fala assim: Deus, eu quero te adorar porque meu filho está cantando. Eu escolho Deus.
Meu neto está cantando todo dia: o pecado vem, eu escolho Deus. Deus, eu quero te agradecer porque o meu bisneto está lendo a Bíblia no celular. Então, se ele fica na fila do banco, não é? Porque eles também não ficam em fila de banco, não. Eles fazem tudo aqui. Eles compram aqui. É assim. Entendeu? Deus, eu quero celebrar. A gente vai inverter. Em vez da gente, agora a gente tem que fazer um esforço para isso, irmão. Porque está injetado na gente. Por exemplo, um dia o irmão falou assim: esse pessoal só fica cantando esse hino de fogo. Esse hino de fogo, fogo, não sei o quê. Isso não é bíblico. Ficar cantando esse negócio. Aí eu falei assim: meu irmão, a gente cantava: ateia o fogo do alto céu em cada coração. Vocês conhecem, né? Aí ele falou assim: não, mas isso aí é figurado. Ué, é figurado lá, mas cá não é não. Entendeu? Por quê? Porque a gente acostumou com aquilo. Então, é difícil, mas a gente tem que descer, irmãos, porque é em nós que está a sabedoria. E aí a gente vai inverter. Em vez de a gente ficar naquela briga imaginária, a gente vai dizer: Deus, eu quero te adorar e celebrar, porque o meu neto tem um aparelhinho, que ele lê a Bíblia no aparelhinho. E se ele não tiver o nosso suporte, ele não vai ler a Bíblia, nem no aparelhinho, nem na impressa, nem nada. E no meu tempo, Senhor, para ter uma Bíblia, era difícil, tinha que ir um comportor. No meu tempo, para dar uma Bíblia a uma pessoa, fazia um esforço danado. Hoje não, hoje eles têm. Então a gente vai inverter. A gente vai jogar a bola para o outro lado. A gente, em vez de achar que nós é que temos a razão, não, vamos dizer: Senhor, eu quero te adorar, porque esse povo vai continuar essa história. Está chegando o momento de eu passar o bastão. E se eu não passar o bastão corretamente, e ele não conseguir pegar, a gente perde a nossa corrida, como aquela equipe brasileira perdeu numa das últimas disputas. Foi uma vergonha, que a última, que era mais preparada para correr e levar a medalha, o bastão caiu. Vocês viram isso? Recentemente. Se eu não conseguir passar o bastão, eu vou ser um fracassado. Então, irmãos, eu tentei até agora, mas eu não vou levar aqui o tempo que o pastor Ebenezer falou, não. Eu já estou começando a concluir. Tentar colocar a gente um pouquinho no meio dessa geração. Mas eu sei que eu não consegui, que até eu tenho dificuldade. Por exemplo, na área da música, eu sou do tempo de Feliciano Amaral. Rio profundo, seu lar além do Jordão. Eu cantei direitinho? Ficou bom? Fala a verdade. Mais ou menos. Eu fiquei em segundo lugar no Festival de Música, sabia? Só tinha 2 participantes. Entendeu? Meus irmãos, cantar isso para adolescentes juniores hoje, olha, ele vai ficar maluco. Tem um congresso da juventude ativa lá em Rio Bonito agora. Quantos jovens tem lá, pastor? Mais de 600. Sabe em quanto tempo acabaram as inscrições quando eles abrem? Abrem na internet. Internet. Sabe quanto tempo acabou? Não lembro? 45 minutos. Menos de 1 hora. 45 minutos acabaram as inscrições. Feliciano Amaral é uma benção. Estou doido para trazer Feliciano Amaral aqui. Há uns 4 anos, a gente ia trazer. Ele teve um problema de saúde de um filho, não sei o que. Aí mudou o programa, que ele estaria no Rio, não veio. Eu não consegui mais contar. Estou doido para trazer. Mas, meus irmãos, seu neto, seu bisneto ouvir essa bênção é terrível. Ouvir Luiz de Carvalho, não é a rosa, como é que era? A rosa vermelha, não?
aquela música da Rosa dele, Luiz de Carvalho. Eu acho que nem vocês estão sabendo mais direito, né? Tanto tempo. Feliciano Amaral cantou para Abraão, sabia? Para Isaac e Jacó. Entendeu? Hein? Rosa Vermelha. Aqui a gente chora, né, irmão? Jair Pires, que é um pouquinho, embora tenha morrido mais cedo, era problema de saúde. É difícil. Aliás, esse negócio de música também hoje também está meio curioso, né? Mudando de assunto um pouquinho aqui. Porque o cara vai num culto e canta assim. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Que tudo é do Senhor, né? Aí no hino seguinte ele canta assim: restitui, eu quero de volta o que é meu. No hino é tudo de Deus, no outro ele quer restituir, que é tudo para ele. É um negócio mesmo. Mas irmãos, quer dizer, o que foi bênção para nós continua bênção, mas agora a gente tem que falar a eles. Então eu estava falando que meus filhos estão lá. Dependendo do momento que você chegar lá, se a gente pudesse todo mundo sair daqui numa nave, sem que eles soubessem, e pegasse um determinado momento deles, e a gente ficasse em cima, planeando, e olhassem e dizer assim: isso aqui são jovens batistas? São jovens batistas. Só que eles estão vivendo no tempo deles, e eles que vão tocar daí para frente, porque você vai passar daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20. Eles não, eles têm perspectiva de mais 50, 60 anos, ou até mais, porque a idade está aumentando. Então é uma questão de inteligência. Eu tentei me situar um pouquinho com eles, mas é difícil. Mas a gente precisa saber, pedir sabedoria a Deus. E aí, eu partindo para a reflexão, eu quero linkar então, irmãos, não há integração de nova geração, institucionalmente falando, não há. Isso é conversa para boi dormir. Não há. Denominação pode fazer o que quiser, convenção, união de homens, união feminina, juventude. Não há, não existe. Isso é um fenômeno que transcende a esta institucionalização. Não, os irmãos não estão errados, não. O que eu quero focar, e é aí que eu quero encerrar esta mensagem, é que esta integração só acontecerá aqui quando acontecer na família. Se não acontecer na família, meu irmão, pode esquecer. Pode fazer jejum e oração, pode fazer campanha, pode fazer o que quiser, pode fazer desencapetização, já viu? Desencapetamento. Tem uma igreja que fez uma campanha do desencapetamento. Pode fazer o que quiser, irmão. Não tem, porque para acontecer na instituição tem que acontecer na família. Quando eu falo de denominação, por exemplo, da igreja também, não tem. Até porque há algumas funções que eles não podem exercer. Não tem ainda pedigree, vamos dizer assim. Eu não tenho ainda o know-how, a experiência, não tem como. Nós vamos colocar um jovem como presidente da Convenção Batista Fluminense? Ah, pastor, mas tem jovem capaz? Claro que tem, ele pode até ser eleito, não tem problema. Mas não basta só porque é jovem. Pastor Vanderlei foi eleito da primeira vez bem jovem. Mas ele era bem jovem, quando eu estou dizendo jovem, é jovem mesmo. Pastor Vanderlei foi jovem, mas ele já estava com quase 40, não era? Na primeira vez, 38. Espera aí. Nem na faixa etária de Jumoc está mais, que a Jumoc é até 35, né? Não é? Teve um ano que falaram que era 40, 35. Pastor Vanderlei já estava, eu acho que foi mais ou menos ali no finalzinho. Eu estou dizendo um jovem de 18 anos, 19.
a menos que tenha um fenômeno aí, porque ele não tem ainda a experiência. Então, meus irmãos, a base para a integração das novas gerações, sabe onde? Família. Começa na família. E aí, meu irmão, minha irmã, porque aqui temos também pessoas fazendo parte da família, e mulheres, que bênção, todos nós. Se a gente em casa e na nossa estrutura familiar não estiver integrando, eles vão ser participantes na igreja, na denominação, alguns, mas não vai haver integração. E aí nós precisamos fazer uma espécie de meia-culpa. O interesse de Deus é que as gerações, como uma grande família, esteja aos pés dele, servindo no altar dele. Esse é o interesse de Deus, ama a família. E aí, por que tantos filhos de crentes estão fora do Evangelho? Por que tantos netos de crentes estão dando trabalho? Tem filhos de crente presos. Tem filho de pastores presos. Que evangelho é esse que é bom lá para fora e não é bom para dentro da nossa casa? Meus irmãos, eu falo isso com muito temor. Eu não estou falando isso pensando em caso nenhum. Eu não estou falando isso pensando em situação nenhuma. Falo com temor. Eu tenho 2 filhos, um com 22, outro com 19, outra menina com 19. Eu não imagino o sofrimento que seja se essas pessoas estivessem, sei lá, aí, até fora da igreja. Podia não estar fazendo nada tão ruim. Pode ser que em casa a gente perdeu esse fio condutor, esse elo entre as gerações. Pode ser. Recentemente, eu visitei um cristão, não é daqui da cidade, mas com um problema sério de enfermidade na área psicoemocional. Cristão. Todo mundo pode sofrer esse tipo de coisa, não há problema nenhum. Doença é doença. Uma depressão profunda. Eu conheço um pouco do histórico da pessoa. E quando soube do problema, eu comecei a conversar, que ponto chegou aquilo. E aí, eu percebi que um dos ingredientes para a contribuição daquela enfermidade era o fato de ser um cristão extremamente materialista, apegado ao dinheiro, até emprestar dinheiro a juro alto emprestava. Cristão, agiota. Uma vez eu soube que tem pastor agiota. Eu não vim aqui para falar mal de vocês, não é isso não. Eu estou pedindo que a gente se avalie. Mas também não vem também, a palavra de Deus é palavra de Deus. Não posso também. E quando então eu digo, para você ter uma ideia, que alguém disse para mim que é um pastor que é agiota. Não existe isso, irmãos. E se porventura a minha voz chega a bater no local, eu não sei de casos, mas é hora de se arrepender. Porque o que me levou a uma das conclusões da enfermidade dessa pessoa é porque houve um assalto. No assalto perdeu muito dinheiro, perdeu uma boa quantidade de dinheiro, desencadeou o processo. Se o apego era todo ao dinheiro, veio o assalto, perdeu o dinheiro, desencadeou o processo.
Todo mundo pode ficar doente, enfermo, não tem problema. Mas parece-me que nesse caso foi assim. Meus irmãos, eu vi o filme Gonzaga, de pai para filho, Gonzagão de pai para filho. Quantos já viram esse filme aqui? 3, 4, 5 mais ou menos, 6, 7. Eu quero aconselhar vocês todos a verem esse filme. Acho que é Gonzagão, de pai para filho. É o Gonzagão, Luiz Gonzaga, de pai para filho. Eu quero ver de novo, quero ver tantas vezes. E no filme traça a história de Gonzaga com seu filho Gonzaguinha. Tem uma hora que o Gonzagão, o velhão, diz para o filho, numa discussão ali, calorosa entre eles, pai e filho. Então, o Gonzagão disse assim, mas olha, porque o Gonzaguinha teve um momento que foi para as drogas, quase que estraga a vida, mas estou dizendo nesse aspecto, porque continuou acho que fumante, morreu sem Cristo, entendeu? Mas teve uma hora que quase que desandou, e aí eles discutindo e tal, aí o Gonzagão virou e falou assim, mas olha, nunca te faltou nada. Aí o Gonzaguinha disse assim, é verdade, nunca me faltou nada, só faltou você. Só faltou você. Meus irmãos, depois nós vamos falar de integração na igreja, na denominação, na convenção. Não existe, irmão, tem que começar lá na família. Eu visitei um jovem, que já tem uns 20 anos, ele tinha 22 anos mais ou menos na época. Ele disse, meu pai nunca me deu um beijo. O pai era cristão. Nunca me deu um abraço. O pai era cristão. Vocês sabem como eu amo Cardoso Moreira e Italva. Eu amo um pouco mais Cardoso Moreira que Italva, muito pouquinho, um tiquinho só assim. Mas eu amo aquela região. Inclusive Cardoso Moreira agora foi o palco de um recorde mundial. Sabia disso? Sério mesmo. Você procura depois lá no Globo. Teve um jogo entre América e Americano, lá no campo do Cardoso. Eu joguei muito naquele campo. Fiz inclusive alguns golaços lá. Certo? E jogaram lá pela Série B do Campeonato Brasileiro. Isso foi agora a semana. A bola saiu no meio de campo, início da partida. O americano jogou a bola para trás, ali deu aquele toquezinho para frente, para trás o zagueiro fez um lançamento longo para o atacante entrar tentando surpreender. E assim aconteceu, e o atacante surpreendeu, entrou na área sozinho. O goleiro do América saiu e deu uma pesada no atacante do americano aqui. Falta, pênalti, parece que foi dentro da área, pênalti. O juiz chegou, deu cartão vermelho para o goleiro direto. 7 segundos de jogo. Acho que ninguém nunca na história foi expulso com 7 segundos de jogo. Então Cardoso Moreira é palco de... E não sei se vocês sabem, a gente fala de internet. Na verdade eu tenho que fazer essa correção, não é? A gente fala de internet, e essas coisas todas, não é? Que é tecnologia. Cardoso e tal já tem essa tecnologia avançada há muito tempo, muito antes disso aqui, dessa geração nova aí de 20 anos, muito mais, porque eles hoje têm iPod, iPad, né? iPhone, lá tem IP, há muito tempo, não é verdade? Mas, irmãos, lá na minha querida igreja de Cardoso Moreira, eu era garoto, tinha uma classe da EBD. Meu pai fazia parte dela. Classe abençoada, homens abençoados. A maioria morreu, talvez tenha vivo um ou outro, eu nem me lembro. Porque pode ser que um mais novo fizesse parte lá também. Mas era aquela velha guarda abençoadora, inclusive vários me abençoaram. Tinha um que me dava terno. O filho dele era gerente de banco. Seminário tinha alguns ternos bonitos, porque o gerente do banco tinha que usar o terno durante algum tempo. Não podia usar muito tempo. Aí, sei lá, um ano, não sei. Me dava o terno novinho, era terno bom. Me abençoou a beça. Eu ia com terno bonito pregar nas igrejas, né? Seminarista, pobre de dar dó. Mas esse irmão
Foi imenso. Irmão, só que era uma classe de EBD, o culto teve um tempo que era antes. O culto era antes, fazia o culto e depois era EBD. Então, não tinha também, nem tinha um horário para acabar a EBD, mas podia. Às vezes a EBD daquela classe, o estudo bíblico, ia para 1h30, 2 horas. Mas não é porque era um assunto empolgante, eles estavam estudando muito não, porque às vezes eles entravam em discussões quilométricas. Assunto que não tinha muita necessidade não. O assunto era sobre família, na EBD, estudando lá, família de Abraão, não sei. Aí eles pegavam aquilo, pegavam outro assunto, levavam tempo. E uma cena que a gente na época comentava lá, é que um dia eles saíram da classe, e um disse assim: você viu o que o irmão fulano falou? Falou para o outro: vi, pois é, mas eu dei uma nele, na classe da EBD, eu dei uma nele. Irmãos, cristãos, nós, homens, pastores também, como é que a gente vai querer geração integrada, se em casa, e se nas nossas relações, nós não estamos trabalhando esse caso? E eu quero concluir então, fazendo 3 perguntas. Que lugar Deus ocupa na sua família? Que lugar Deus ocupa na sua família? Mas olha, não é eu leio a Bíblia todo dia, lá em casa faz culto doméstico, meus filhos são pequenininhos. Não, é mais do que isso. Porque se Deus não ocupar um lugar de destaque, você não vai integrar as gerações no reino de Deus. A ideia de ensina a criança no caminho em que deve andar o menino, é a ideia de dar um alimento como mel, açucarado, para que ele tenha gosto. Enquanto o seu filho está pequenininho, ele faz o que você manda. Quando ele cresce um pouco, ele faz o que você manda, mas começa a refletir. Quando ele for adolescente, ele vai fazer não o que você manda, o que ele vê que você faz. Pequenininho ele tinha vontade de fazer, como boca calada conserva pé de ouvido fresco, ele não fazia. Era assim no nosso tempo. Hoje não é assim. Quando ele chega adolescente, ele faz o que vê você fazendo. E daí a pouco, você não consegue mandar mais. E não pense que é coisa só da agora não. No seu tempo também era assim. Porque muitos filhos, quando pegavam a maturidade, eles saíam porque não suportavam mais. Então não é Deus ocupar o lugar institucionalmente, não. Eu levei meus filhos para a igreja. Levou os filhos para a igreja. Ele passava 2 horas no domingo de manhã, 2 horas no domingo à noite, 2 horas na quarta-feira. Se ele se envolvia em outras atividades, mais 1 ou 2 horas aí por semana aí, cada dia, vamos. Mas 24 horas, tirando essas 2 horas, ele em casa. Tirando a hora de dormir, ele viu o exemplo todo o tempo. Então, se Deus não ocupa o lugar, os seus exemplos vão falar mais alto. Não tem jeito. Não tem geração integrada no reino de Deus. Não tem jeito. É só questão de tempo. Daí a pouco ele vai sair, ele pode não falar para você por questão de consideração. Afinal você deu comida, deu roupa, deu... Mas ele lá no fundo, ele não quer esse evangelho. Não quer esse evangelho. Irmãos, eu gostaria que não tivesse nenhuma mulher aqui para ouvir isso. Mas é sabido que os homens, graças a Deus, têm mudado, graças a Deus, pastor Joaquim.
graças a Deus. Mas há tempos atrás, os homens davam trabalho na igreja. Talvez por isso as mulheres tomaram a dianteira há muito tempo. E graças a Deus está mudando entre os homens. Eu percebo isso. Percebo. Diácono, que boa parte era só de homens, depois que entraram as mulheres, era para ficar vigiando vida de jovem e vida dos outros. Aí eles vão vendo isso, irmãos. O almoço do domingo é sentando a lenha no culto, não concordando com aquilo e com o outro. Que lugar Deus ocupa na família? Não, eu levei meu filho para a igreja. Não, eu fazia o culto doméstico com eles todos os dias. Agora eles estão grandes, não querem mais. Eles não fazem. Porque eles, na verdade, não viam Deus ocupando o primeiro lugar. Chega um tempo que não tem jeito. Segunda pergunta, que se liga a esta: qual a relação que existe entre o que a gente, dessa nossa geração, professa e o que a gente pratica na nossa vida, no dia a dia? Qual é a relação? Qual é a relação existente entre o que a gente diz aqui na igreja, ou diz em alguma reunião formal, e a prática do nosso dia a dia, e que a geração está vendo? Se isso não for comprometido com o Senhor, é só esperar o tempo. Pela misericórdia, Deus tem impedido que muitos vazem, como diz a linguagem deles, pela misericórdia, porque alguns estão vendo um discurso totalmente distoante da prática. São cristãos que não são comprometidos com o trabalho, são péssimos profissionais, são péssimos esposos, são péssimos comerciantes, dão calotes nos comércios, não cumprem com a palavra. Vai integrar a geração como? Nós temos que fazer uma meia-culpa e pedir a Deus, se porventura nós estamos inseridos em algo que fere ao Senhor. Às vezes coisa que o mundo não condena, mas a gente precisa abandonar, se aquilo não faz parte do plano de Deus. Precisa abandonar. Eles estão atentos. Você vai dirigindo o seu carro, quando você vê uma polícia, você pega o cinto e coloca. O que você está transmitindo para o seu filho? Você só tem que fazer o certo quando você vira uma polícia. É ou não é? Ah, pastor, mas isso é tão bobo. Eu sei, eu também. Eu sei que é. Eu tive que me disciplinar a colocar o cinto, porque eu não sou da geração que coloca cinto em carro. Nem cinto tinha. Era mais ou menos aquela história do cara que parou no guarda, no seu Fusquinha. Nada a ver com o Fusquinha do irmão aqui, mas naquele tempo era Fusquinha, mas já estava exigindo. Aí o policial falou assim: olha, cadê o cinto? Aí ele disse assim: ah, seu guarda, sinto muito, mas o cinto está amarrando um botijão de gás lá atrás na mala. Aí o guarda: você está maluco, rapaz? Você não pode carregar botijão de gás no carro, porque não pode, né? Você não pode, rapaz. Você não pode carregar. Aí a mulher virou e falou assim: não, seu guarda, não leva mal não, ele só fala assim quando ele está bêbado. Aí o guarda: você está sem cinto, amarrando botijão de gás na mala, ainda está bêbado, rapaz? Vou tirar sua carteira. Ele falou: ah, seu guarda, tira, que eu estou tentando há mais de 10 anos tirar e não consigo. Eu não consigo. É brincadeira isso, logicamente. Mas, meus irmãos, é coisa simples, eles estão vendo. Eles estão vendo. Eu quero te vender esse óculos aqui, vamos fazer uma barganha e tal.
Mas quanto você quer vender o óculos? Ah, que eu vou vender por 100. Ah, mas 100 está caro. Não, mas eu comprei por 90. Estou ganhando só 10. Ah, o filho, poxa, ele comprou por 60. Ele não vai falar para você. Mas amanhã ele vai assaltar e você vai dizer: eu nunca assaltei, pastor. É porque a gente se esquece: quem semeia vento, colhe tempestade. A colheita nunca é menor do que a semeadura, só se houver um fenômeno que altere a produção. Meus irmãos, às vezes coisa simples, mas é legado que a gente está deixando. É legado que a gente está deixando. Por isso Gonzaguinha disse para o pai: realmente nunca me faltou nada, faltou você. E às vezes está faltando. E a última pergunta que eu quero fazer para todos nós, neste encerramento, exatamente nesta direção. Fechamos a falta de relação entre o que a gente crê e o que a gente vive. E a última é essa: que legado a gente tem deixado para esta geração, que não entende nada do que a gente fala às vezes, está em outro mundo, mas o que a gente tem deixado para eles? É o que eles vão apresentar ao mundo daqui a um tempo. Há pais que se preocupam em deixar bens para os filhos. Tudo bem, não há problema. Há pais que se preocupam com estudos para os filhos. Também não há problema. Há pais que se preocupam com o status dos filhos. Também não há problema. Só que se isso for a essência do legado que nós estamos deixando, em pouco tempo acaba. Porque o estudo pode ser desvirtuado, ele pode se tornar até um ateu. O status pode levar para outro campo. Status mexe com o emocional. Daí a pouco ele vai fazer coisa que você nem imagina. Bens, dinheiro tanto pode acabar, como pode ser usado para o mal. É preciso deixar o legado da fé, da experiência com Deus. É isso que eles estão precisando. Se o seu filho for um gênio para o mundo, será bom. Se ele for o melhor artista que o mundo vier a conhecer, será bom. Se você deixar o melhor atleta para o mundo, será bom. Mas se você deixar uma geração que tenha fé em Deus, será excelente. Sem esforço, essas gerações serão integradas. Porque integrar a geração não significa propriamente a outra fazer o que eu faço, nem o novo fazer o que o velho faz, e nem o velho fazer o que o novo faz. Integrar a geração é o novo abraçar o velho. Vem aqui, minha filhinha, você pode vir aqui? Você nem me conhece, eu já te chamei para vir aqui. Desculpe, você é tão linda, tão bonita. Você consegue subir aqui? Viu? Fique em pé aqui, irmão. É o novo abraçar com o velho, mas não porque é parente, é porque é porque em Cristo nós somos um. Integrar a geração é isso. Ela nunca vai conseguir fazer o que ele faz. Ele nunca conseguirá fazer o que ela faz. É provável, quantos aninhos ela tem? Quantos anos? 3 aninhos. É provável que se eu entregar isso aqui para ela, daqui a pouquinho ela está jogando.
não é? Não mexe? Se eu entregar para o irmão, não é porque ele é menos inteligente, não. Ele é tão inteligente quanto ela. Ele sabe muito mais do que ela, mas ele não sabe mexer naquilo. Integrar a geração não é fazer o que o outro faz. Integrar a geração é viver em comunhão, independente do que o outro faz. Integrar a geração é viver bem, independente do que o outro está fazendo. Por isso que eu disse no início, não é institucional. Começa na família. Quando você encontrar um jovem na rua, às vezes todo tatuado, porque ele se converteu fora desse padrão, mas você vai abraçá-lo, e ele pode ser um cristão. E às vezes é um cristão até melhor do que a gente, mas teve lá as suas marcas. Mas a gente vai conviver com ele. Então integrar gerações começa na base. Na base. Eu quero encorajar você a ver o seu neto de maneira diferente, o seu bisneto. Mas ver o neto e o bisneto é fácil, mas é ver o neto do outro de maneira diferente, o bisneto do outro de maneira diferente, porque o seu neto, o seu bisneto está ligado ao seu sangue, mas é ver o filho do outro de maneira diferente, é ver a filha do outro de maneira diferente. Porque se a gente não estiver agradando a Jesus na geração antiga ou geração atual, como diz aí a juventude, está todo mundo na vala. Sem Cristo está na vala. Com Cristo é que nos une. Um jovem foi à igreja, se converteu. Ele usava um cabelo todo esquisito, tinha lá um jeitão lá e umas roupas esquisitas. O pastor chegou para ele e disse assim: meu jovem, agora você precisa orar e perguntar a Jesus que tipo de roupa e como que você deve entrar aqui no templo. Então você vai para casa, ora, semana que vem você volte aqui. Foi o irmão que encheu? Obrigado, eu ouvi aquela hora aqui, esqueci de agradecer na hora. Obrigado mesmo. Então, mas eu não vou pregar mais uma hora não. Eu nem sei quanto tempo. Já até esqueci o relógio. Espero que eu não atrapalhe vocês. Aí o jovem foi, voltou na semana seguinte, do mesmo jeito, todo espalhafatoso, aquele negócio do... Aí o pastor, meu jovem, tudo bem? Tudo bem. Você orou e perguntou a Jesus que roupa que você deve vir aqui, como é que você deve se portar, porque agora você se converteu. Ele: orei, pastor. E ele te respondeu? Respondeu. E o que ele te respondeu? Ele falou que ele não sabe, porque ele nunca esteve aqui nessa igreja. É brincadeira, mas às vezes a gente está pegando a forma e querendo dar forma para todo mundo. Quando a Bíblia fala de forma, ela fala que a gente não deve se conformar com o mundo. Não se conformar com o mundo, quer dizer, não assumir a forma do mundo. Mas é caráter, é interior, é essência, não é forma. Meus irmãos, nós somos uma bênção em Cristo. Os nossos filhos, quando eu digo nossos, eu sou pai, mas os nossos netos, então os nossos aqui, eu não tenho netos ainda, os nossos bisnetos também são bênçãos do Senhor. Então a gente vai avançar muito, se a gente sair daqui com, puxa vida, meu filho não canta, da linda pátria estou, muito longe, triste eu estou, eu tenho de Jesus saudade, quando será
canta isso. Mas eu também não canto. Todo dia o pecado vem, eu escolho Deus. O pecado vem, eu escolho. Eu também não canto. Mas o Deus é o mesmo. O Jesus é o mesmo. Eu não vejo meu filho com a Bíblia aberta, impressa. Mas ele está lendo no computador. Que bênção, porque a Bíblia é a mesma. Se a gente sair daqui com essa visão e olhar os jovens, os adolescentes, as crianças, a gente já ganha muita coisa. Porque quem é hoje jovem, está com 20 e poucos anos, 30, talvez não tenha a mesma distância que nós temos, mas vai ter diferença para a vida dela, com 3. Eles já daqui a um tempo vão achar que ela está avançada demais, porque a vida é assim. E tudo muda quando a gente muda. Tudo muda quando a gente muda. Não é quando o outro muda, é quando a gente muda. Curva sua cabeça e fale com Jesus 1 minuto. Fale com Ele. Fale um pouquinho. E quem sabe, há alguma área da sua vida que você precisa dizer assim: eu posso crescer nessa área. Essa área eu posso crescer. Puxa vida, de repente eu estava sendo rude com o que não precisava. E com isso, irmãos, em nenhum momento eu acho que eu deixei transparecer que você tem que brincar com o pecado. Não é nada disso. Pecado é pecado. Mas de repente a gente está vendo chifre e cabeça de cavalo.